Há quase 400 anos, índios e sacerdotes se aliaram e juntos construíram uma civilização que não para de atrair a curiosidade de estudiosos. Parte dessa história fica aqui, no noroeste do Rio Grande do Sul, as missões jesuíticas. Pois é, nesta semana o Jornal do Almoço vai relembrar parte da história dessa sociedade que durou 150 anos. A formação, como ela se organizou, a arte e a cultura que produziu e a luta de índios e sacerdotes para manter aquele jeito de viver. Os repórteres Lisiane Sachs e César Silva, da RBS TV, foram à Espanha e Portugal, as duas potências que nos séculos 16 e 17 dividiram a América. Na primeira reportagem, vamos ver onde começou essa viagem, que culminou nas reduções. Sevilha deslumbra os turistas. No centro da cidade, os Jardins de Murilo, em homenagem ao importante artista espanhol, são um convite para uma caminhada. Nos passeios de carruagem, pode-se apreciar a beleza da arquitetura. Entre as construções, a Catedral, uma das 3 maiores igrejas do mundo, um monumento imponente em estilo gótico. E foi daqui, deste cenário, que guarda parte da história da navegação no mundo, que partiram embarcações espanholas em busca de novos territórios. Além da expansão territorial, a Companhia de Jesus, uma ordem religiosa fundada em 1534 por Santo Inácio de Loyola, voltada ao trabalho missionário e educacional, enviou à América jesuítas com o objetivo de expandir a fé cristã. E foram eles que acabaram erguendo lugares assim: 30 povos das missões, 15 na Argentina, 8 no Paraguai e 7 no Brasil. O jesuíta Bartolomeu Meliá, que já viveu com os índios no Brasil e mora há mais de 50 anos no Paraguai, conta como era a preparação dos padres. Se sente chamado a vir para a América. A missão dos Guarani tinha uma certa reputação e muitos queriam ver, e se concentrava em Sevilha. Em Sevilha estavam esperando o barco que vinha para o Rio da Prata. Geralmente um barco, 2 ao ano. Torre del Ouro, às margens do Rio Guadalquivir. Daqui partiram diversas embarcações rumo à América. Segundo relatos de um dos jesuítas mais conhecidos, considerado o gênio das missões, Padre Antônio Sepe, uma viagem longa e cheia de dificuldades. Não tivesse o Deus misericordioso protegido com sua graça especial e sua bênção, teríamos perdido certamente a metade dos nossos missionários, em número de 40. A água nos era distribuída em mensura, e cada um tinha de satisfazer-se com meia medida por dia. Tinham até de dormir ao relento, ao vento e à chuva sobre o castelo, a parte superior do navio, onde se achavam em grande perigo, porque pelos movimentos do navio facilmente poderia alguém durante o sono cair no mar profundo e irado. A carta do padre Sepe se junta a tantos outros documentos deixados pelos missionários. Tudo muito bem guardado no Arquivo Geral das Índias. Neste local estão guardados os documentos originais do Arquivo das Índias. Somente pessoas autorizadas podem acessá-los. São 43 mil maços de documentos como estes, que correspondem a 80 milhões de páginas escritas. Documentos com mais de 3 séculos que atraem estudiosos de todo o mundo, como o arquiteto brasileiro do IFAM, Luiz Custódio. Ele tenta desvendar como funcionava o processo de saída das expedições. Aqui em Sevilha se criou a Casa de Contratação, que era o lugar onde se organizavam as expedições, onde se autorizavam as pessoas, era uma espécie de alfândega. Depois foi transformada essa Casa de Contratação, mais tarde, no Arquivo das Índias, que é onde guarda toda a documentação referente à América.
Entre os documentos do arquivo estão cartas enviadas pelos índios e jesuítas ao rei da Espanha e até ameaças do governo espanhol para que os padres obedecessem às ordens de transferência dos índios do território das missões para o outro lado do rio Uruguai. Esta mudança queria resolver antigos conflitos pela posse de uma região estratégica, a colônia de Sacramento, hoje localizada no Uruguai, fundada por portugueses em território espanhol. E para resolver esta disputa, foi firmado o Tratado de Madrid em 1750. Alguns historiadores acreditam que a assinatura foi neste local, no coração da cidade, o atual Casón del Buen Retiro. Aqui havia um palácio onde os reis da Espanha costumavam ficar quando vinham a Madrid. O rei Fernando VI da Espanha e o rei Dom João V de Portugal acordaram entre si que, a partir daquela data, a região dos Sete Povos, das Missões, passariam a pertencer a Portugal, enquanto que a colônia de Sacramento, que era de Portugal, passaria para a Espanha. Dizem que não querem deixar a missão. Aqui é o lar deles. Eles têm que aceitar a vontade de Deus. O acordo entre Portugal e Espanha foi mostrado assim no cinema. Uma batalha sangrenta. De um lado, os exércitos espanhol e português. Do outro, os índios guaranis, que queriam continuar nos Sete Povos e não aceitavam deixar suas terras e tudo que haviam construído. E aí eles foram massacrados. Foi um completo caos aquela guerra, mas ficou como uma guerra simbólica da resistência do povo contra o governo. E amanhã, a arte nas reduções. Imagens que só existem aqui. O encontro do povo guarani com a arte barroca esculpiu anjos e santos com feições indígenas. Aquela luta sangrenta, né, teve como símbolo maior o herói Sepete Araju, o guerreiro guarani, que liderou a luta contra os portugueses e espanhóis. Ele é um dos personagens símbolos da história aqui do Rio Grande do Sul.